Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Assuntos importantes que são recorrentes aqui no canal Coletivo Bancada do Livro e principalmente no programa Inclusão e Cidadania, que é exatamente sobre residências inclusivas. O que seria residências inclusivas, né? Seria residências inclusivas, ela não pode ser pautada por leitos de hospitais, né? Eu começo na radicalidade. Porque se nós não tivermos uma informação correta, mais plena, sobre inclusive o que preconiza a LBI no seu artigo 31, especificamente, mas do 31, aliás, antes até o 33, enfim, se nós não debruçarmos sobre isso de uma forma mais técnica, a gente acaba deixando um discurso que possa prevalecer. Não, nós temos aí uma reserva de leitos de hospitais, né? Nós não estamos discutindo patologias, mas lógico que numa inconsequência do Estado de não prover o cidadão que tem algum rompimento de laço de família, etc., pessoas com deficiência, e que não são acolhidas no local adequado, lógico que pode desenvolver patologias, questão da doença mental, etc., e aí acaba caindo nesse, né, no resultado, vamos dizer assim. Aí a pessoa vai realmente acudir, vamos dizer assim, já num processo que a pessoa passou por situações que poderia ter evitado se houvesse a política correta da criação das residências inclusivas pelo Estado, no caso, a União, Estado e município, que são os três, né, as três esferas de poder que são corresponsáveis por essa política pública. Então, estou abrindo aqui agora essa questão da explicação por que, né, que nós estamos falando sobre o motivo da gente estar tratando isso aqui, porque essa transmissão será encaminhada para a promotoria, né, a curadoria da pessoa com deficiência, para a secretária de Trabalho e Ação Social da cidade, para a Secretaria Nacional, para que havendo possibilidade de fazer parcerias com o município. E não é a questão recorrente de Araguari, né? Só para finalizar, eu gostaria de dizer que é uma questão, se nós investigarmos a fundo, nós vamos ver que as pessoas com deficiência, que nessa situação que eu acabei de falar, muitas vezes são acolhidas, quase todas estão acolhidas em locais não próprios, porque em instituições que às vezes não seguem as NOB do SUAS, né? Ou seja, as novas operações básicas do SUAS, que estabelecem uma equipe multiprofissional, né? Estabelece a interface daquela residência com outros locais, inclusive na questão da habilitação profissional, ou qualquer coisa que ela possa ter uma vida independente, né? E aí, essa residência inclusiva, de repente, aquela pessoa ali pode voltar para o convívio familiar, às vezes, pode acontecer. Esse é a princípio da residência inclusiva, não é de apenas romper totalmente, né? Mas que a pessoa possa se sentir ali acolhida, com a sua liberdade de culto, e etc., e a sua individualidade, a sua espiritualidade, e não ficar acolhida apenas em instituições que muitas delas hoje têm ocupado espaço, inclusive no orçamento público, né? Para que acolha pessoas, mas sem estar de acordo nesse padrão que nós falamos. Para discutir esse assunto, eu pedi ao meu colega, co-apresentador aqui também das terças-feiras, da cidade de Fora, ele e a minha querida Valéria Andrade, o Shafir Halak, né, que é o Luiz Gonzaga Shafir Halak, é pessoa que tem um grande conhecimento, ele é psicólogo, engenheiro, pai de pessoa com deficiência, militante na área, foi conselheiro do Conselho Municipal de Juiz de Fora, etc. Não vou falar tanta coisa dele, porque é extenso. Então, eu convido ele aqui para falar um pouco para nós, fique à vontade, Shafir, para falar as suas experiências. Você foi ao Rio de Janeiro, você ajudou algumas coisas lá, porque também tem questões nesse sentido. E você, então, com a sua experiência, podia nos dar uma luz o que é residência inclusiva nos termos da LBI e também pelo comportamento social, que você sempre fala, né? Então, boa noite, Shafir, seja bem-vindo.
Boa noite, Vicente. Boa noite, amigos do canal. Minha autodescrição, eu sou moreno, tá? Hoje eu estou com uma camisa verde aqui no meu cantinho da minha casa, tá certo? Sempre é palpitante falar de inclusão social, tá certo? Eu sempre uso aquela frase que eu sempre gosto de começar falando, que a poesia vem antes da gramática. O Vicente colocou os parâmetros legais, tá certo? É claro que eles são fundamentais, mas eu prefiro começar a falar de residência inclusiva dando um passo atrás para o papel que a sociedade tem em promover o desabrigamento dependente. Não é falar mal dos antigos abrigos, tá certo? Que eles foram necessários no momento histórico da inclusão das pessoas, que antes era condenada à morte, depois foram segregadas em abrigos. Por que eu falo isso? Porque até hoje a sociedade não confere à pessoa com deficiência o seu direito social pleno. Os abrigos estavam na ordem social do acolhimento institucional, assim como as escolas estavam na ordem pedagógica, os hospitais estavam na ordem médica, a residência inclusiva é o equipamento social ligado ao sistema da assistência social que possa promover a integralidade da pessoa com deficiência, a sua convivência social e familiar também. Então, é um assunto muito grato, muito sério, que nós temos que investir a nossa capacidade de compreender a realidade das famílias e da sociedade e das instituições também. Então, vou falar um pouquinho da poesia, tá certo? Depois vou falar das leis. O que aconteceu? Antigamente, nós temos, principalmente no movimento das pessoas com deficiência, os antiga ranceníase, tá certo? Que eram a lepra. Então, eram instituições fechadas e de isolamento social. Naquela época, por incrível que pareça, elas tinham uma função social, porque nós, sociedade, não estávamos preparados espiritualmente, mentalmente, socialmente, para compreender a causa da pessoa com deficiência. Mas nós já estamos no século XXI, tá certo? Então, nós temos já as leis que favorecem isso. E as instituições de abrigamento antigo, dentro daquele movimento de desinstitucionalização das pessoas com doença mental, tá certo? O Brasil se preparou, baseado um pouquinho com Basaglia na Itália, com Leng na Inglaterra, tá certo? De como trazer para a convivência social aqueles que nós tínhamos afastado do convívio social. Então, a nossa história de residência inclusiva é um pouquinho misturado com a deficiência mental, com a doença mental, tá certo? E o modelo social de inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão e o arranjo brasileiro do Sistema Único de Saúde e agora o Sistema Único de Assistência Social é um terreno fértil para nós humanizarmos a assistência à pessoa com deficiência. Então, eu não consigo falar da residência inclusiva sem falar do centro-dia, sem falar da preparação do profissional e sem falar do reordenamento institucional das antigas instituições que elas estão pegando aquilo que o Estado brasileiro não quer pegar, mas estão agindo ainda de uma maneira que não está dentro da lei. Então, nós temos que falar ao mesmo tempo do direito, dentro da radicalidade do direito, para que o direito seja não só escrito, mas positivado pela ação do Ministério Público junto aos municípios. Então, porque se nós for ficar tirando pedra entre os atores, quem vai perder é a família. Quem vai perder é a pessoa com deficiência. E nós vamos perder o momento histórico
que nós estamos vivendo agora de reconquista de caminhos que nós começamos a traçar. Você vê que a residência inclusiva entrou na ordem da assistência social pela tipificação da Resolução 109, em 2009. Em 2011, nós estávamos batendo papo, eu e o Vicente, antes de entrar no ar, foi no governo da Dilma que ela entrou no primeiro Viver Sem Limite. E no final do governo Lula ele não conseguiu fazer nada e deixou para a presidenta Dilma o primeiro Viver Sem Limite. Ali que nós começamos. Em 2014, a assistência social a nível federal joga um caderno, coloca um caderno de reordenamento, de capacitação profissional, de cofinanciamento, tá certo? E logo depois nós viemos no desastre que nós vivemos de 16 para hoje. Então, vamos ser bastante coerente. Nós estamos num momento fértil, nós temos que olhar para trás, reconquistar a luta que começou, muitas vezes, antimanicomial, com a lei do Paulo Delgado, mas é do Gabriel Delgado, que é o médico sanitarista da linha da psiquiatria e da saúde mental. E você vê, Vicente, que a pandemia da Covid nos trouxe também que o adoecer mental e o momento que nós estamos vivendo está revigorado essa discussão. Então, discutir agora residência inclusiva interessa muito à sociedade, se a sociedade quiser se humanizar cada vez mais. Tá? Então, você foi muito feliz fazer esse tema nesse contínuo de esclarecimento e de fortalecimento das políticas. Hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. O papel da instituição, que nós não podemos esperar que o Estado brasileiro, a ação governamental, construa por si só as residências inclusivas. Nós temos que aproveitar a capacidade instalada das antigas instituições e reordená-la. Porque nós não podemos perder espaço já conquistado. Nós temos que, dentro daquela linha, é o seguinte: quem é o trabalhador da residência inclusiva? Eu sempre gosto de pegar as atualidades para a gente ir levando aqui na frente e fazer condições de proposta. Essa semana a Câmara aprovou o novo ensino médio. Tá? Quem que é o cuidador? Nós temos cuidadores para a residência inclusiva? É o técnico de enfermagem? É o de nível superior? Então, nós não temos ainda nem o caminho da formação. Nós temos agora contando com a ação voluntariado das pessoas que têm interesse. Nós temos que criar também um caminho, junto com a Secretaria Estadual de Educação e Ensino Médio, Ministério da Saúde, para começar a colocar uma formação do trabalhador da assistência social que vai atuar com as pessoas com deficiência. Porque é muito bonito a resolução 17 da assistência social, tá certo? Que fala de como manter as equipes. Mas você vai no mercado, tá certo? Além do baixo investimento público, tá certo? As entidades ficam se limitando a buscar na sociedade contribuições voluntariadas, tá certo? Pagando baixo salário. Então, um dos pontos fundamentais do reordenamento é a gente olhar todos os pontos, tá certo? A localização da residência inclusiva é outro problema, tá certo? Não pode ser uma instituição de grande porte, porque ela pede aquela intimidade, a distância entre o quarto e a cozinha, não pode ser aqueles corredores das grandes instituições. A comida não tem que vir pronta, não é comida pronta. A residência, inclusive, tem que ter um ar de intimidade de lar, tá certo?
para que possa que a convivência seja cada vez mais próximo daquilo que chamamos do modelo social de inclusão. É uma casa situada dentro dos limites urbanos, tá certo? Com pouca gente, com uma coordenação controlada pelo serviço público, que é o financiador. Porque se nós não debruçarmos bem nessa situação, nós vamos criar quase que um mercado paralelo. Pousadas que improvisam uma convivência diferenciada de uma instituição fechada, mas não oferece conforto, não oferece autonomia, não integram os seus assistidos na malha social, nos equipamentos sociais, etc. e tal. Então, eu vejo, Vicente e espectadores, tá certo? Que nós temos que ser provocativo para reuniões periódicas de reconstrução ou de construção, reordenamento da assistência social completamente casada com a lei. Então, o Ministério Público tem que ser o árbitro do direito, mas o serviço tem que ser ofertado com financiamento adequado, tá certo? Adequado. As instituições têm a guarda temporária, têm as obrigações da tutela e da curatela de pessoas que têm seus direitos. Aí tem alguns problemas que nós temos que verificar que existe uma normatização boa para o idoso, que é, por exemplo, o uso do PCC. Qual que é a autonomia de uma pessoa com deficiência na residência inclusiva para receber seu BPC? É dela. No idoso, por exemplo, existe o direito da contrapartida, o direito, já que está abrigado ali, ele pode financiar. Na assistência social, por enquanto, tudo é feito como se fosse caridade. Até a instituição é colocada como caridade. Então, o primeiro paradigma de radicalidade que nós temos que olhar não é favor que as instituições fazem, é uma prestação de serviço de qualidade dentro da lei. Então, mas a família não quer receber, a família quer a pessoa com possibilidade de convivência. Então, o centro-dia, a residência inclusiva, tem que ter, além de se capacitarem, tem que auxiliar as famílias para elas terem o retorno da convivência social, que não precisa ser prolongada. Vamos voltar um pouquinho para a área de saúde. Quando veio a desinstitucionalização dos grandes hospitais psiquiátricos, criaram o Centro de Atenção Psicossocial. Tinha o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3. O CAPS 3 podia funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana. A residência inclusiva é algo desse sentido, mas sem aquele caráter medicamentoso. Sem aquele caráter de internação, de copiar do hospital psiquiátrico a sua prática no CAPS 3. Não é isso. Tá? Então, a coordenação da residência inclusiva não pode ficar só na área médica. Tá certo? A equipe coordenadora tem que ter um olhar afinado dentro dos direitos das pessoas com deficiência, dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos que capacitar cada vez mais as coordenações dos programas da assistência social, dando autonomia na gestão. Tá? O que é essa autonomia na gestão? Não é pegar a equipe da residência inclusiva, muitas vezes ligada a uma instituição, tá certo? Ou através de um convênio, tá? Que é diferente do convênio da área de saúde, que estão acostumados a coordenar. Você faz isso, mas não tem aquela relação íntima de preparar o plano individual de cada assistido, quer no centro-dia ou quer na residência inclusiva. E esse plano
tem que ser feito à luz da Lei Brasileira de Inclusão, junto com as famílias. Tomada de decisão assistida. Pouca gente já viu falar desse capítulo que tem na Lei Brasileira de Inclusão. Tá certo? A pessoa com deficiência abrigada ou no centro-dia é um ente político-social pleno. Os direitos dela têm que ser respeitados tanto no centro-dia quanto na residência inclusiva. Ela tem que tomar suas decisões. Ela tem que aprender a gerir sua vida. Ela tem que participar, inclusive, da manutenção daquela casa. Tá? Não é colocar uma pessoa lá para algumas pessoas se virem de babá, etc. e tal. A pessoa com deficiência que está na residência inclusiva, ela tem que ser conscientizada dos seus direitos e dos seus desejos de convivência social. Tá certo? Aprender a mexer com cartão, tá? Aprender a fazer compra, tá certo? Se for, por exemplo, a pessoa... a convivência da diversidade é muito interessante. Não é fazer uma residência inclusiva só de autista, não é fazer uma residência inclusiva só de cego, porque antigamente era assim, tá certo? A instituição de cego, Instituto Benjamin Constant, Associação de Cego. Então, a diversidade tem que estar na residência inclusiva, tá certo? Então, o que acontece? Se a cidade, o município, o Estado e a União, o Brasil, começar a investir na média complexidade e num preparo da alta complexidade, seria a residência inclusiva, o gasto social vai ser menor. Se insistir no modelo antigo de abrigamento, de isolamento social, tá certo? Nós não estamos fazendo inclusão e o gasto vai ser cada vez maior. Tá certo? Em Belo Horizonte, tem uma instituição que pegou do hospital psiquiátrico, tá certo? E falou o seguinte: não entra mais ninguém aqui, porque a finalidade da residência inclusiva não é se perpetuar, é uma questão de trânsito que, no futuro, cada um não precisa, possa ter capacidade para viver sozinho. Vamos lá. Já te falei uma vez, algum tempo atrás, na instituição que eu fechava, nós fizemos intercâmbio com o Le Bonnet na França, aquele filme Oitavo Dia, tá certo? Mostra como é que uma instituição fechada se transformou numa residência inclusiva, tá certo? O que é? Uma cidade pequena, uma casa com 2 terapeutas, tá certo? Que vai buscar até capacitar os seus internos, os seus clientes, tá certo? Nós temos que começar a metamodelar a linguagem também, os seus clientes, seus usuários, a participar da vida social do bairro, aprender a fazer compra, a ter uma certa autonomia, se for uma pessoa cega, a ter o direito de ter com guia na residência. Então, não pode ser algo grandioso, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo sonhado, desejado, com cheiro de casa. Então, por exemplo, se for pegar a lei, certo? Ficar naquele jogo inteirinho, nós temos que construir isso junto. Como se faz um plano de atenção individual? Está pronto? Não. Você tem que trazer a família, verificar quais são os desejos, como é que foi a vida daquele assistido. E essa tecnologia, que é residência inclusiva no caderno, é muito interessante, cheio de perguntas, mais de 60 perguntas e respostas orientativas, tá certo? Facilita muito o poder público e a intermediação do Ministério Público e melhorar cada vez mais a atenção dos atuais serviços, entre aspas, de residência inclusiva que tem no Brasil. Saiu uma estatística recentemente, Estado de São Paulo tem alguma, não tem em todas as cidades, Minas Gerais tem pouquíssimas residências inclusivas,
Então, nós não temos história de residência inclusiva ainda não. Nós temos um caminhar muito grande. A sua proposta, Vicente, e vamos daqui a pouquinho trocar umas ideias de como que deve ser feito. Eu, por exemplo, comecei a pesquisar isso através de um trabalho feito pela Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro, entre os abrigos para crianças com deficiência, para crianças, que era assim, do confinamento ao acolhimento. Então, a tônica da residência inclusiva é evitar o confinamento e trazer acolhimento. Esse acolhimento não é da residência inclusiva, é acolhimento da sociedade, do bairro, da cidade, em relação à causa. A residência inclusiva é o equipamento-chave para nós trabalharmos e diminuir o grande dificultador da inclusão social, que é a sobrecarga familiar, do cuidador, do profissional, e a sobrecarga financeira do sistema também. Apesar de aparentemente ser a mais cara, é a que tem maior resolutividade de inclusão. Isso está provado em diversos trabalhos no mundo inteiro, tá certo? É algo que dá economia na assistência social se for bem trabalhado. Se for mal trabalhado, é um dinheiro que nós vamos colocar, investir, mas não vai ter retorno social tão cedo. Os indicadores da residência inclusiva, os indicadores para que a política seja avaliada, tem que ser construído para que, cada vez mais, nós possamos entrar no orçamento da União e mostrar a eficiência e eficácia desse equipamento. Tá certo? Diminui muito. Na Itália já está provado. Tá certo? Portugal já está provado que o atendimento às pessoas deficientes, que a gente chama em meio aberto, em meio de transição, traz uma economia de recursos na área muito grande. Tá certo? Muito grande. E traz resultados de inclusão muito, muito próximos daquilo que a gente chama de uma vida social plena. Tá ok? Então, por exemplo, tem que começar a conversar com o pessoal de abrigo, é o seguinte: se você quer continuar atuando nessa área, tem que se reordenar. Do contrário, nós temos que caçar o direito de existir dessas instituições que insistem em falar que a família não quer, onde que eu vou colocar, o que vai fazer, já estou fazendo muito. Ninguém está fazendo muito. Nós estamos fazendo pouquíssimo e com muito dinheiro. Agora não pode fazer muito mais com o mesmo dinheiro. Aí vai dar economia a médio prazo. Tá? Não sei se você conhece, em 2014 foi lançado o caderno de residência inclusiva. Tá certo? Qual que é a finalidade, qual que é o propósito. Seria interessante que o conselho aí de Araguari fizesse uma conjunta com a assistência social para discutir só esse caderno. E em 2 sessões semanais aí, a gente consegue avançar bastante. Tá? É chamar para conversar, viu, Vicente? Tá certo? Não pode ser só de um conselho, não. Tá? Muito bem, Chafi. Eu queria te dizer o seguinte: a sua poesia, como você falou, primeiro vem a poesia, para depois vem a lei, porque a lei pura e simples, ela não tem, né, não tem a cunha, né, vamos dizer assim, do convívio social, a experiência, a vivência, a história familiar e tal. Enfim, o que você diz, vem a lei para colocar isso na luz, né, ou seja, na esteira do direito, né, da pessoa com deficiência. A residência inclusiva é uma unidade que oferta serviço de acolhimento institucional no âmbito da proteção social especial de alta complexidade do SUAS, que você falou agora, para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar em sintonia e tal, etc. Então, o que você está dizendo é exatamente isso, né? Por que nós
estamos discutindo esse tema tão necessário. Porque a lei deve, com certeza, as audiências foram, as conferências, levou e trouxe isso à baila. E eu queria registrar novamente que eu, né, aqui o propositor, né, vamos dizer assim, o propositor agora em evidência, mais evidência nesse sentido da residência inclusiva, eu, como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência em Araguari, nós organizamos a conferência municipal, depois participando da estadual, em 2015, eu mesmo votei contra a criação de residências inclusivas, porque no meu pensamento, naquele momento, era que seria a criação de guetos. E, de fato, se não for nos moldes que está na lei, que você acabou de falar, né? Na LBI também, no artigo 31, estabelece, né, que não é um gueto, não é um quadradinho que você coloca as pessoas. Ela tem que ter um ambiente familiar, né? Tem que ter essa conotação, né? Então, eu queria só reforçar que você falou na poesia, bateu com o que estabelece a lei. Ela é articulada, ela não é... Não, cria-se a residência, não é isso. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do espaço, a proximidade, o jeito que é construída essa... Construída não, é criada a residência inclusiva, né? Nos parâmetros da acessibilidade, na questão da distância, a questão da pluralidade, né? E Não também da individualidade. Não pode ter placa indicativa de equipamento social. Olha o cuidado que tem que ter. Não pode ter aquela placa, associação fulano de tal. É uma casa comum. Não pode ser, por exemplo, uma residência inclusiva para 40 pessoas. Não é. É 6, 8 pessoas. Tá certo? Não pode ser... Então, esse cuidado, tudinho, tá certo? Vou contar um exemplo, né? Teve uma residência terapêutica aqui, por falta de residência inclusiva, tá certo? Não essa, que estava com um autista ele era assistido meio aberto na instituição que eu coordenava, mas a mãe era trabalhadora, era mãe solo, tá certo? Então ele tinha que passar, houve uma mudança de ambiente, e ele foi colocado a cozinha da casa não tinha porta, tá certo? Ele estava acostumado num lugar fechado, foi colocado numa residência inclusiva nova, tá certo? Que estava sem porta. Ele acordou, sentiu aquele cheiro do café da manhã, tá certo? Foi lá e devorou o café da manhã de todo mundo, tá certo? Isso é negativo ou positivo? Tá? Positivo. Então, ele é positivo. Então, o cuidado que tem que ter é de ordenar, de disciplinar, de criar o hábito da disciplina, da convivência, tá certo? Porque num ambiente grandioso, de um abrigo, ou num ambiente confinado, do hospital, não é vida, é confinamento. A palavra confinamento a gente usa muito para gado, tá certo? É um lugar de morte, tá? Então, por exemplo, eu aconselho você a discutir isso aqui, não só na pessoa com deficiência, fazer um debate com o Conselho de Assistência Social, fazer uma mesa redonda, tá certo? Aí, daqui a pouquinho, vai os dois conselhos, tem representante de todo o setor, de Conselho de Pessoa com Deficiência, Assistência Social, tem os trabalhadores. Começar a criar uma disciplina de formação dos novos trabalhadores da assistência social, que até hoje lutam até por mínimo. Aqui em Juiz de Fora abriram um centro de aí que estão pagando salário mínimo, o cara trabalhar 40 horas por semana, só porque está na assistência social. Calma lá, tá certo? A lei, aí sim, voltando para a lei não tem que ser só no direito. Se a pessoa com deficiência quer seu direito, ela tem que abraçar também o direito da cidadania plena. Tá? Eu não quero colocar uma assistência para o meu filho
um lugar que o trabalhador está mal satisfeito, está mal remunerado. Apesar, muitas vezes, a gente vê aí uma crítica que você faz, eu apoio, muitas vezes diretor de entidade prefere ter o Estado ser diretor do que olhar realmente o que tem que fazer na sua instituição. Tá? Aceitar trabalhar fora dos limites legais com pessoas de deficiência, como diz o Vinícius, meu filho, é crime. Certo? Então, muitas vezes, a gente tem que... Não é fechar a instituição, tá? É retirar o dirigente, tá? Levar o dirigente às varas da lei, que tinha a responsabilidade legal dele, e fazer intervenção na instituição. Vou puxar alguma coisa aqui que é muito interessante, tá certo? Você vê que o nível de desemprego no Brasil está com o menor número até agora, tá certo? A faixa salarial está subindo, tá certo? Seria interessante começar a fazer uma difusão de que é ser trabalhador da assistência social, o que é ser um agente de inclusão. Começar a fazer uma proposição desse ensino médio de trazer à baila, tá certo? O que é ser cuidador. Nós já vimos aí em mídia de cinema, tá certo? Alguns filmes que mostram o papel do cuidador com o seu assistido, individual. Mas ser cuidador de uma instituição de residência inclusiva, tá certo? É nobre, é gostoso, eu falo isso com experiência de ter trabalhado na área, tá certo? E precisa de uma formação boa, tá certo? Múltipla, tá certo? Uma pessoa que sabe um pouquinho de música, ele tem que se capacitar, claro, tem que ter um mínimo de legislação para poder não ficar muito no improviso, mas é interessante a gente começar a fomentar o trabalho de agentes de inclusão, tá certo? E qualificar isso junto ao SUAS, porque o SUAS tem uma capacitação, a resolução 17 fala muito lá, psicólogo, fisioterapeuta, papá, mas quando chega na do cuidador, tá certo? É pobre, então parece que não valoriza o trabalho, tá certo? Aquele que lida diretamente ele tem que se preparar, ele tem que ter uma série de assistência, os CRAS e os CREAs têm que fomentar, não é só fiscalizar, mas fomentar o seu desenvolvimento. Eu adotava na instituição que eu dirigia uma reunião mensal de todos os trabalhadores da unidade discutindo os programas individuais, aprender a fazer PDI, aprender a conversar com a família. Em reuniões com família, os trabalhadores também participavam, tá certo? Era uma roda de discussão que a gente ia aprendendo a verificar o problema, como que o mesmo problema é visto por outras pessoas, tá certo? Não é chegar, isolar a pessoa da deficiência da sua família, porque um dos trabalhos da residência inclusiva é recolocar a pessoa no convívio familiar, tá? O CAPS-J, eu falo da experiência do Rio Grande do Sul, são os que melhores colocaram o seu trabalho. Não sei se as pequenas cidades do Rio Grande do Sul vivia a dinâmica das colônias italianas, mais aquele negócio pequenininho, pequenos grupos, tá certo? Tem essa experiência muito boa. E você viveu, não a grandiosidade da grande instituição, viveu o dia a dia da pequena instituição. Fomentar intercâmbio entre centro-dia e residência inclusiva, tá certo? Para que haja um trânsito entre a média e a alta complexidade, e para chegar na básica. Hoje, a grande falha do sistema SUAS e do SUS também, o SUS está melhorando um pouquinho, é a referência contra referência. Se sai da básica, já não conversa com a média complexidade. Se está na alta, tem que vir pelo Ministério Público, grau de criticidade muito grande.
É o erro, tá certo? Se nós abraçarmos a média complexidade da assistência social com a alta complexidade, aí sim nós estamos falando de inclusão social. Do contrário, estamos reproduzindo o modelo antigo. Nós estamos com a lei nova, hein? A sua definição está batendo de acordo com o que preconiza a LBI, porque, como nós falamos, ela é fruto de audiências, de muita discussão para chegar à lei, né? Para chegar claro. a ser lei. 2015, né? Foi em julho de 2015, ela foi sancionada, e nós fizemos uma conferência em outubro, ou seja, ela estava novinha, nem tinha, talvez não tinha nem feito a encadernação dela, vamos dizer assim, distribuída. Então, por isso, talvez eu não tivesse a profundidade, quando lá na conferência estadual eu votei contra, eu fui voto vencido, mas aprovou lá, depois passamos a Brasília, em Brasília, aí eu já estava mais acostumado ao assunto, fui ouvindo melhor, encontrei um promotor de Araguari nos bastidores lá, batemos um papo, e nós conversamos bastante, e aí eu fui para a plenária, apresentei outras propostas, mas não só sobre residência inclusiva, lógico, a residência inclusiva não era o meu forte ainda, a minha questão era da autoescola, sem carro adaptado para pessoa com deficiência, era a questão do BPC para a pessoa que, às vezes, a criança vai ficando adulta e depois falece, o pai ou a mãe ficou a vida toda sem trabalhar fora para cuidar da pessoa e fica sem o salário, porque o BPC encerra com aquela pessoa que era beneficiária, etc. E aí, essas coisas todas, a autoescola, essa questão do BPC, e aí a residência inclusiva foram outros grupos que apresentaram, né? Enfim, caiu alguma coisa aqui na minha tela que eu não consigo ver nada lá. E aí eu quero dizer o seguinte, esse seminário é porque nós não podemos esquecer, né? A história que não é contada, ela pode voltar, né? Então, nós temos essa obrigação, né, o Chafi, de trazer à tona, sempre lembrar o que foi o grande prejuízo do país, né, nos períodos da ditadura e as tentativas de golpe. Nós temos que estar sempre colocando para a população esses perigos que nos rondam todos os dias, né, Chafi? Então, Chafi, pois não, pode falar. Pode falar. Eu estou lendo um livro que saiu recentemente, da editora Patuá, chama Ilícito Absoluto, fora o processo contra aquele brilhante Ustra. Muito interessante o livro. É um livro histórico de resistência contra os males da ditadura. Aconselho. Chama Ilícito Absoluto. Muito bom. Tá? Ô, Chafi, eu quero te agradecer mais uma vez. Nós estamos aqui finalizando o programa. Se você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Eu só quero lembrar que essa transmissão será enviada para a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Com a questão também, nós vamos enviar para a promotoria, para que ela também tenha um melhor conhecimento do que é realmente o significado dessa residência inclusiva, não apenas pela lei, mas pelo comportamento social que você sempre fala, e isso é uma contribuição que a gente pode passar, e nunca confundimos que a residência inclusiva não é leito de hospital, ela pode até precisar de leito de hospital, mas a princípio da residência inclusiva é exatamente o que nós discutimos hoje, a questão do acolhimento nos moldes da LBI, porque ela é profunda, e aí amarra-se vamos dizer, as paridades, vamos dizer assim, né? As corresponsabilidades dos gestores, porque, afinal de contas, também não é porque Araguari levanta essa bandeira que ela terá que criar essas residências inclusivas sozinhas, porque a gente pode criar, talvez, um consórcio intermunicipal, como aconteceu do SUS há uns anos atrás, para que as prefeituras, né, através da Associação de Municípios, possam estabelecer isso como prioridade, Chafi. Eu não sei se você concorda. E aí cada um cria um... Não concordo, não. Não concordo, não. Só é permitido fazer consórcio com cidades com menos de 50... o prefeito tem que ter a sua autonomia aí. A cobrança tem que ser em cima dele. Muito bem. Mas que todos os prefeitos, então, Chafi, então, é o que eu queria reforçar, que todos os prefeitos, então, terão que ser chamados de responsabilidade, que o Ministério Público, através da Procuradoria do Estado, chame a responsabilidade de todos os gestores
pelo menos cidades acima de 50 mil habitantes que tenham a responsabilidade de criação de residências inclusivas para que as pessoas fiquem mais próximas de sua família, possam ter aquilo que você falou no acolhimento social, né? O que eu acho que o Conselho pode fazer é uma rotina de reuniões periódicas e sistematizadas com o Ministério Público através de TACs, tanto para o município quanto para instituições. Então, nós temos que fazer o Ministério Público de forma pedagógica como controlador da política, tá? Porque essa é a obrigação dele. É não ficar intermediando, tem que ser radical, tá certo? Então, tem que trazer o promotor para poder fazer tanto TAC com o município quanto TAC com as instituições. Aí o Conselho tem que puxar isso aí, viu, Vicente? Essa é uma radicalidade do enfrentamento que eu aprendi com o Genuíno, tá certo? Está no momento agora a gente ser radical no enfrentamento. Enfrentamento não é crime. É do caos que nasce a luz. Você tem que ter essa luta. E trazer o Ministério Público como mediador junto com o município. Os gestores municipais têm que ser apertados nesse momento. Tá? Senão a acomodação cai. Essa é a razão principal desse programa, o Chaffi. É isso aí. Nós estamos chamando a responsabilidade do município. Eu contei essa história aqui lá no início, falando o porquê que a gente discutiu. O promotor nos chamou para uma reunião para aprovar a repasse de verba para a instituição que acolhia fora dos moldes, da LBI, etc. E eu disse, olha, promotor, não era para eu estar aqui, mas já que o senhor me pediu para ficar, e tal, aí, porque tem uma instituição em Araguari de acolhimento que a pessoa passou a adotar crianças e tal, esse pessoal foi ficando adulto ali na redoma, e os costumes e a falta dessa questão toda da individualidade e tal, foi gerando o quê? A patologia. Então, e aí eu falei com ele, olha, eu falei com o promotor, então, do jeito que passar a verba, do jeito que está para a instituição, nós vamos estar reforçando quase que um manicômio, né? Porque já foi evoluir... A roda da vida, da assistência social, que colocava na instituição, rodava, e o problema ficar dentro da instituição. Nós temos que quebrar esse paradigma da assistência social como sendo caritativo. O Ministério Público não pode estar, tem que estar lá da lei. Por isso, o Ministério Público, aos poucos, reconheceu, porque agora eles estão discutindo aqui a questão do acolhimento na longa permanência, etc., e não tem vaga, está com dificuldades, e algumas questões dessas que eu acabei de falar, na somatória da vida ali em locais não próprios, desenvolveram patologias, doença mental, etc. Então, agora, mas aí a família não dá conta de cuidar. Aí, porque estão vendo o resultado de não ter acionado o Estado para construir residências inclusivas. Porque esse resultado é que está levando a Curadoria de Araguari a agora aceitar a necessidade e a realidade. Por isso, ele deu, inclusive, um prazo aí de 60 dias, o Chaffi, para nós do Conselho, e Assistência Social e os gestores da área, apresentarmos um cronograma para a criação da residência inclusiva. Então, é uma vitória aqui do Programa Inclusão e Cidadania, primeiro do Conselho da Pessoa com Deficiência, porque foi o Conselho que puxou a baila essa questão, né, o ano passado, lá na promotoria, e aqui eu quero registrar que o promotor passou a ter sensibilidade aos poucos, ele foi percebendo a necessidade, portanto, então, nós em Araguari seremos talvez o pioneiro nessa qualidade, nessa qualificação e de criação da residência inclusiva nos moldes da LPI. É um desafio para nós? Mas é uma luta que não pode parar por aqui. Não é não, Chaffi? Está falado, é isso aí, parabéns. Chaffi, então, é isso. Eu quero agradecer por sua ajuda, a sua grande colaboração, a sua poesia antes da lei, né? Porque ela casou com a lei, e aí eu quero te agradecer muito, porque você deu o colorido necessário para que isso seja reverberado, né? Para que isso aconteça e se torne realidade. Muito obrigado pela participação sua, pela ajuda, pelo companheirismo, e contamos com você na próxima. Um abraço, Chaffi, e até mais a todos. Muito obrigado. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.